Olá, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai mergulhar em uma das passagens, olha, mais poderosas e reconfortantes de todo o livro do Apocalipse. É impressionante, porque no meio de um cenário que é pura tribulação, a gente encontra uma promessa inabalável de restauração completa. Para a gente conseguir entender o tamanho da promessa que vamos analisar, primeiro, a gente precisa lembrar do contexto, né? O livro do Apocalipse, principalmente nos capítulos que vêm antes dessa passagem, ele pinta um quadro bem sombrio da experiência humana. Pensa só, o engano que desvia as pessoas, a guerra que destrói tudo, a fome que enfraquece, a morte que separa. A tribulação que é descrita ali testa todos os limites da resistência. É muito fácil olhar para isso e pensar que a história toda acaba em desespero. Mas o ponto crucial é que este não é o fim. E é exatamente aqui, nesse ponto, que a narrativa dá uma virada de 180 graus. Depois de descrever as dores mais profundas que se pode imaginar, a visão muda por completo, revelando que o sofrimento definitivamente não tem a palavra final. E essa virada nos leva direto para o coração da nossa análise de hoje, a promessa central que a gente encontra lá em Apocalipse capítulo 7, versículos 15 a 17. Uau! Cada linha dessa promessa é carregada de um significado e de um consolo imensos. Isso aqui não é só um alívio passageiro, sabe? É um anúncio de uma realidade totalmente nova e permanente. Agora, vamos começar a desdobrar o que essa promessa realmente significa. Ela funciona como uma grande reversão, sabe? É uma resposta direta, ponto por ponto, a todo o sofrimento que foi apresentado antes. A mudança fundamental pode ser resumida assim, olha só. A narrativa sai daquela pressão esmagadora da tribulação para a presença reconfortante de Deus. O texto diz que aquele que está assentado no trono habitará com eles. Então, o centro de tudo não é só o livramento, mas a comunhão direta. O poder dessa promessa fica ainda mais claro quando a gente vê como ela responde item por item aos julgamentos. Lembra do cavalo preto que trouxe a fome? A promessa diz: nunca mais terão fome. O cavalo amarelo que trouxe a morte? A promessa é de vida, ali diante de Deus. O medo terrível do sexto selo? Ele é substituído pela certeza de uma presença sem medo. É uma restauração completa, de verdade. A repetição da expressão nunca mais é crucial aqui. Isso não está falando de um alívio momentâneo, de uma pausa no sofrimento. Está falando de algo definitivo, uma transformação total e permanente. A dor é simplesmente erradicada, para sempre. E a promessa se aprofunda ainda mais, chegando num nível muito mais íntimo, focando nessas figuras centrais e na natureza pessoal do cuidado que elas oferecem. Aqui a gente encontra uma dualidade que é, nossa, poderosíssima. O mesmo cordeiro que abriu os selos, que iniciou os juízos, é agora quem guia e pastoreia o povo para fontes de água viva. Aquele que executou o juízo se torna a própria fonte do cuidado. Pensa só na profundidade disso. Essa é talvez uma das frases mais pessoais e comoventes de toda a Bíblia. Não diz apenas que as lágrimas vão cessar, diz que o próprio Deus vai enxugá-las. Isso quer dizer que cada sofrimento foi visto, cada dor foi reconhecida e é Ele pessoalmente que traz a cura. É muito importante notar quem são essas pessoas que recebem a promessa. São aqueles que passaram pela grande tribulação e perseveraram. A chegada deles a esse lugar de paz não foi por mérito, por força própria, mas pela graça, que é simbolizada pelo sangue do Cordeiro. E é por isso que o consolo é garantido. Tá, mas como essa visão tão antiga se conecta com nossa vida hoje? Por que essa promessa escrita há quase 2000 anos ainda ressoa com tanta força? A mensagem central para qualquer um que esteja enfrentando dificuldades é esta: a dor não é o destino final. O sofrimento, por mais real e intenso que ele seja, não é permanente. A promessa é de que Deus não se esquece de ninguém e de que a história não termina na tribulação. Isso nos deixa com uma pergunta para refletir. A passagem não sugere uma vida sem dificuldades, pelo contrário. Na verdade, a questão que ela levanta é sobre perseverança. A pergunta não é se vai ter tribulação, mas se a gente vai permanecer firme até o fim. O final dessa jornada pode ser resumido numa progressão bem clara e cheia de esperança. Quem persevera, chega. Quem chega é recebido com cuidado. E quem é cuidado entra num estado onde o sofrimento simplesmente não existe mais. E essa é a grande conclusão dessa análise. A promessa final de Apocalipse 7 não é só sobre salvação ou escape. É sobre uma restauração completa, íntima e eterna.
onde cada ferida é curada e cada lágrima finalmente é enxugada.